Estou partindo de Salvador com destino a Mangue Seco, o último pedaço de terra do litoral da Bahia antes de começar o Sergipe, lá na pontinha nordeste. Vai ser um trecho de vento contra, correnteza contra, então eu não tenho certeza de quanto tempo exatamente vai demorar. Eu imagino que umas 30 horas. E é por isso que eu saí nesse horário. Apesar de pegar 2 noites, assim eu chego lá em uma das pequenas janelas do dia que é possível para o meu barco, com 2 metros de calado, entrar na barra. Porque ela é rasa. E contra a correnteza fica potencialmente perigosa. Depois daquele facho de luz, que é o farol da Barra de Salvador, é o mar aberto. Até aqui parecia tudo super tranquilo. O mar estava liso, uma corrente fazia eu andar a quase 7 nós, que era bem mais rápido dos 5 que eu havia colocado como média planejando a viagem. Tudo estava ótimo. Ter prédios enormes assim como o cenário é a exceção na quase uma década que eu moro em um veleiro. É sempre algo interessante e meio curioso estar perto deles. A lua, além de obviamente enfeitar a moldura, também é algo que ajuda muito navegando à noite. Sem ela, é um breu total e é difícil ver alguma coisa que não tenha luz própria. Por sorte, o oceano é um lugar bem vazio. Mas mais longe da costa, não tão perto quanto eu estou agora. Há várias coisas que eu posso colidir aqui. Muita gente me pergunta por que um barco não tem farol, mas a realidade é que é muito mais útil conseguir ver pontos luminosos a alguns quilômetros, como outros barcos, ou farol, ou até mais distante como estrelas, do que só uns metros na sua frente, que é o que um farol daria. Ele também ofuscaria completamente sua visão noturna, que é bem mais útil. Correnteza de uns 2 nós ali na saída, ó. Nós bem de lado, tá vendo? Cara, porque agora eu tô no outro ângulo, né? E é que tu tá me ajudando, agora tá me atrapalhando. Tô jogando pro lado. Só mais um pouco. Daqui a pouco para. Caiu pra 3 a velocidade. 3 nós. Caraca, mas não vai ficar assim direto, né? Mas, nossa. E essa correnteza ficou assim por um bom tempo. Me disseram que é normal, nessa saída de Salvador pelo norte, ter essas ondas pequenas, mas chatas, e essa correnteza contra. 15 para meia-noite, eu estava lá chacoalhando e rastejando até um ponto no meio do oceano com mais de 1000 metros de profundidade. Que é um lugar onde não tem quase nada, pelo menos acima d'água. A ideia era chegar nessa região onde é mais profunda por 2 motivos. Primeiro porque quase não tem pesca lá, e segundo porque eu espero que a correnteza seja menor. Como em Salvador tem essa profundidade bem perto da costa, aí vale a pena. Em outras regiões do Brasil é impensável. Às 4h17, a luz do sol começou a aparecer, e por mais que não seja um problema navegar à noite, é sempre algo que traz mais tranquilidade, essa luz. Sem falar que é um dos momentos mais lindos de qualquer velejada. A velocidade ainda era bem ruim, em parte acho pelas ondas pequenas com período curto, mas estava aumentando aos poucos. Era importante que aumentasse, porque nesse ritmo eu ia perder janela para entrar em Mangue Seco, certeza. Cheguei nos 1000 metros de profundidade aqui, já fiz a curva, mas ainda continua bastante contra. Vou avaliar se vale a pena subir a mestra ou não. Porque mesmo que não tenha ângulo para ir só no vento, com a mestra ajuda, deixa mais estável o barco também, né? Não balança tanto e dá uma ajudinha, né? Porque tá andando muito pouco ainda, cara. Talvez eu pegue a janela para entrar em Mangue Seco tarde, eu não sei, vamos ver. Muita coisa pode acontecer ainda, né? O vento deve melhorar ainda depois. Lá pelas 4h40 o vento chegou. Não ter o barulho do motor já era um ganho absurdo, e comecei a andar mais rápido também. Cadê vocês? Golfinho! Quando eu tava subindo a vela, eu vi golfinhos do meu lado, mas não consegui gravar. Quando peguei o celular, eles já tinham ido embora. Eu acho que eles estavam trazendo vento, porque ele sumiu junto com eles. Deixa eu pegar a câmera e sumiu. Eu não gravei nenhum, cara. Que luz incrível. A velocidade tinha melhorado um pouco, mas ainda longe de estar o ideal. Mas outra coisa me deixou feliz. Um pouco de sono, óbvio, mas estava bem.
Eu poderia velejar já, mas eu vou estragar meu ângulo, acho que da melhor parte da viagem. Que eu acho que da maior parte, diria, né? Que eu ia velejar bastante. E eu ia para essa zona que tem mais correnteza. Então eu vou segurar um pouco no motor aqui, mais um pouquinho só. E aí sim começar a velejar, porque o vento não tá muito forte também. E eu perdi muito tempo, cara. Minha média ficou em 3,8. E eu preciso fazer 4,5. Então agora eu tô... 4 eu preciso fazer, 4 tá bom. Agora eu tô em 4,5 e eu vou mais um pouquinho para não perder a entrada de mangue seco. Mais, acho que 2 horinhas, sei lá, eu vou fazer uma curva para a esquerda, né, para longboard. E aí eu acho que vai até o fim da viagem velejando, aí beleza. Saco o motor, né, mas vamos gastar um pouquinho de diesel e fazer isso aí, que eu acho que vai ser melhor. Eu tô tirando uns cochilos aqui que tá me deixando bem legal, tô bem. Eu não tomei tipo nenhum energético, nada, tomei um café agora só de manhã. E então assim, tem um Monster, não sei o que lá, desses energéticos aí, acho que vou deixar pra de noite. É isso aí. Comandar um veleiro em mar aberto é também administrar recursos. Um deles é o sono, especialmente quando você está sozinho. Eu ainda contava que a velocidade melhorasse. Se continuasse assim, eu ia perder a janela. Nada catastrófico, mas ia ter que ficar matando tempo no mar por 12 horas. Talvez desistisse de mangue seco e fosse direto para Aracaju, que também é uma barra tensa, que eu quero conhecer, mas depois. Só que ainda faltam 104 milhas, mais de 20 horas. É possível que ainda desse para reverter isso. O vento estava rondando, mas ainda não exatamente no ângulo que já dava para velejar sem ficar fazendo bordos. Achei que já dava para velejar em direção ao alvo, mas ainda não. Mais 1 hora vai dar. Tipo, já dá, mas aí, pô, eu não tenho certeza se eu vou chegar na hora da maré. Se não fosse horário, eu já tinha feito um monte de bordo aqui e tava velejando, mas senão eu vou ter que esperar 12 horas lá na frente. Então eu não quero perder mangue seco, cara. É um lugar que eu quero visitar muito. Então, vou seguir com o motor mais um pouquinho. Lá pelas 11 da manhã resolvi fazer o almoço. Eu já deixei tudo cortado antes de sair, então fica mais fácil de fazer uma comida de verdade, mesmo que o mar esteja pior. O que não era o caso, tava bem liso na real. O problema é a corrente contra e essas ondas curtas. Tô fazendo uma carne com estilo meio oriental, com óleo de gergelim torrado, shoyu e gengibre. E uma salsinha para dar um frescor, que é algo tão luxuoso em uma travessia dessas. E arroz, mas no estilo brasileiro mesmo. Ah, isso dá uma alegria, uma levantada no moral que vocês não têm ideia. Sem falar que faz passar o tempo. Boa parte das travessias tem muito tédio na real. Essa pimentinha é muito boa para esse tipo de prato também, nunca falta no barco. Um veleiro é movido a vento, às vezes diesel, mas o combustível da tripulação é uma comida assim, ou o nascer do sol. São essas coisas com uma percepção bem humana. Tentei velejando, mas ia perder muito feio, cara, a janela lá. Eu vou tentar mais um pouquinho no motor e vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer. Então agora eu tô com o motor e vela de novo, botei a mestra toda pra cima, né, porque eu tava tentando velejar. Não sei, daqui a 4 horas eu vou tentar no outro ângulo, que já vai dar pra cortar um pouquinho. E vamos tentar ver se veleja um pouquinho, pelo menos, um terço da viagem, sei lá. Caraca, né? Tá muito contra, muito contra. Contra e fraco, né? Tem às vezes 7 nós, 8 nós de vento contra, assim. E aí, pode demorar muito, muito. E aí, sozinho aqui. O ângulo fazia a vela panejar, faltava mais um pouco. Nessa hora eu já estava meio preocupado, considerando que poderia ter que pular mangue seco de verdade. A isca só aí deitadinha. Eu trago comida pra ela na boca. Então o vento mudou o ângulo, o barulho foi embora mais uma vez e a chance de não perder a janela parecia mais plausível. Um almoço bacana, um vento melhor, tava difícil esconder o sorriso no rosto. Em uma viagem assim, pequenas coisas têm um efeito imenso em como você se sente. Por outro lado, coisas externas em terra, às vezes você mal lembra que existem. Finalmente velejando! Apesar de que tá meio devagar, mas como eu adiantei bastante antes, acho que tá bom. A previsão é que iria melhorar, tanto o ângulo quanto a intensidade do vento.
Mas se ia ser o suficiente para chegar lá na Barra a tempo, pelo menos umas 7h30 da manhã do outro dia, ainda era bem difícil saber. Eu tinha minhas dúvidas. A Marisca não tava nem aí. Sendo tranquilo, finalmente velejando, cara. Aí tiro uma soneca, boto o despertador de 15 em 15, acordo. Tem que conseguir ficar bem de noite, pra amanhã, né? E agora, onde eu tô bem afastado da costa, é a melhor hora pra tirar esse sono aí, cara. Acho que até prefiro de dia do que de noite. Eu vou dar mais uma dormida. E assim, eu não sei se eu vou poder seguir velejando, porque tomara que melhore o vento, porque até agora eu tô perdendo a janela. E aí, não queria. Mas eu acho que vai melhorar um pouco, que o ângulo vai mudar mais, né? Agora eu consegui velejar e tal. E eu, sei lá, até umas 10 da noite eu posso escolher botar o motor e conseguir, desde que a margem não fique muito longe, assim. Acho que vai dar. Melhorou, cara. Agora tá dando mais. Já tá na janela bem boa, assim, uma previsão bem boa pra chegar lá. Tá na hora de abrir essa iguaria, que é a gengibirra. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, cara. Com limãozinho, isso aqui fica bom pra caramba. Maritza que me deu a semente, o ginger bug aí. Só que eu tô com medo de abrir essa, tem pressão pra caraca, velho. Acho que vai derramar, não sei. Não, tá, consegui. Essa aqui tá especial. Tem um pouco de gosto de gengibre, bastante, claro, né? Tem gás. E tem um pouco de gosto de fermento de pão, sabe? Massa de pão, assim, um pouquinho, né? Geladinha. Nossa, isso aqui dá boa. E agora eu vou fazer um pão meu Julieta, tá ligado? Queijo Minas padrão e goiabada. Bem simplão, né? Mas eu, adoro isso, cara. Cara, muito legal que o barco tá navegando contra o vento, né? Então tem muita onda que bate ali na proa e tal. Tá tudo sequinho lá dentro. Tá tudo arrumadinho. Depois da reforma ficou um tempo assim que eu não tava confiando muito nele. Não que fosse quebrar alguma coisa, mas as coisas não tá ajustadinhas, sei lá, tudo na posição. E aí agora eu tô de novo mais confiante nele. Especialmente pra uma velejada solo, assim, é melhor, né? Porque você tem que ficar arrumando coisa enquanto tá sozinho no barco. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Na pior das hipóteses, põe em capa e vai arrumar, né? Que é uma posição que você fica mais ou menos parado no mar, fica andando, sei lá, meio na direção do vento. Agora tá muito bom, cara. Tá excelente. E eu acho que é isso também, né? Sozinho é bom se afastar mais da costa, né? Gerenciar bem o sono, proteção, né? Tá amarrado. Então a velocidade foi aumentando. Nada exorbitante, mas dando mais esperança de conseguir chegar lá a tempo, compensando o atraso da correnteza e das ondas contra. Aqui no Nordeste, como estamos mais a leste do que a maioria do país, e ainda com o mesmo fuso horário, escurece mais cedo, eram 4h30, mas o sol já dava a entender que não ia ficar muito mais tempo por ali no céu. O balanço velejava em uma orça linda, firme, rápida e tranquila. Contra o vento, a vida acontece na diagonal. Por isso eu olho alguns barcos grandes, novos, com um salão enorme, com certa desconfiança. Porque pode ser que seja horrível atravessar aquele salão em uma situação assim, sem ter muito onde pegar. Parece que as coisas dançam, ganham vida. O que não está bem preso, cai. Depois de várias viagens assim, você vai descobrindo o que se acomoda bem e onde. Ganha uma noção mais precisa do que é problema e o que não é. Precisou de uma ajudinha, né? Que coisa gravar nesse momento, né, Marisca? Tá muito adernado, né? Vou mostrar pro pessoal isso aí. Eu amarrei o iPad na mesa, ficou super bom de lá, cara. Uma telona grande. Aí eu... é útil, deixa numa escala aí, lá eu deixei outra. Gostei bastante. O quadrinho ali. Tudo adernadaço. Aproveitei para dormir mais à tarde, me parecia melhor do que à noite. Também porque
Aqui era mais distante de terra, mais profundo ainda. Depois de noite, eu ia ficar um pouco mais perto da costa. Não é aquela dormida que você dá de noite na sua cama, é algo semi-alerta. Tem vários barulhos acontecendo, nenhum deles te incomoda até que um destoa da sinfonia que você já conhece, e aí você tem que ir lá checar. Quase sempre não é nada, mas pode ser que uma hora seja alguma coisa. Esse soninho é muito bom, o perigo é esse, cara, tem que botar um despertador. Ventinho. Aproveitando para descansar enquanto ainda tá profundo, aqui não tem quase barco, não tem pesca, nada. Chegando lá mais perto tem que ficar mais ligado e tem que estar mais acordado. Aí vai ser a hora de tomar aquele energético. Mas eu tô bem. Não vai dar sono de noite, claro que vai. Mas tô dando uma dormidinha assim agora, enquanto tá bom, tá tranquilo. A sorte é que o oceano é um lugar muito, muito vazio. Pelo menos em cima d'água. E de noite eu tenho uma arma secreta. Um pote de açaí. Vai ser o... Quando tudo tivesse perdido, quando eu tiver com muito sono, eu vou pegar um pote... Não um pote inteiro, mas um pouquinho de açaí ali, vai dar uma felicidade. Muita gente me pergunta se eu tenho medo quando eu tô no meio do oceano. Cara, medo é bom. Eu tenho medo e tomara que eu sempre tenha. Ele nos deixa atentos, desconfiados, alertas. Mas nem sempre ele tá certo. Às vezes é só algo que a gente não compreende. Essa é a função dele. Mas, em alguns casos, ele vira pânico e nos paralisa. Em outros, ele só nos impede de sair da toca em um dia perfeitamente seguro e deixarmos de ter a vida que poderíamos ter. Na vida financeira pode acontecer o mesmo. Há pessoas que ficam anos investindo só na poupança, que geralmente não é o melhor dos investimentos, na maioria dos casos. E fazem isso porque têm medo, quando na verdade há vários outros investimentos com a mesma segurança ou até mais seguros e que rendem mais na maioria dos casos. Estudando, dá para entender perfeitamente por quê. Eu já fiz esse erro e outros erros bem piores, mas eu fiz um curso que me ensinou muito, me abriu um horizonte, trouxe uma oxigenação para minha vida financeira que infelizmente eu nunca tive. O curso é da UVP, que são 8 semanas que vão muito além de explicar o que é cada tipo de investimento e qual a situação que um é melhor ou outro. Ele te ensina a se organizar, a ter controle e aproveitar as melhores oportunidades que podem te ajudar a alcançar o que você quer, seja morar em um veleiro ou ter só uma vida mais tranquila. Além do curso, você ganha 1 ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas que vão te ajudar muito. E o mais legal é que se você, no final do curso, emitir o certificado e ainda assim sentir que não está seguro para investir, que não valeu a pena, eles te devolvem todo o dinheiro que você pagou. Então, é uma forma bem segura de testar. E para fazer, é só escanear esse QR Code que aparece aqui na tela ou usar o link que está lá na descrição e comprar. Recentemente, a UVP foi eleita a melhor consultoria de investimentos do Brasil pelo BTG Pactual. Então é uma galera muito séria e eu acho que vale muito a pena. Essa vastidão dá a impressão, errada é claro, de que encolhe quando o sol se põe. Conscientemente a gente sabe que continua do mesmo tamanho, mas não consegue ver algo abstrato em uma carta náutica, no sonar ou no seu chart plotter. O bom é que com a lua quase cheia, eu conseguia ver bastante à minha volta. Infelizmente a câmera não registra direito. E não é que durante a noite eu consegui melhorar muito a minha velocidade. E nessa hora aí o problema era outro. Tô aqui matando um tempo, porque diminuiu bastante a velocidade. Agora tentar 3 nós, mas a gente cheguei a andar aqui a 2 nós. Mas tá muito baixo ainda a maré, tem que esperar lá. O ideal seria entrar umas 6 da manhã. 5 tá bom já, pelo que me falaram. Então eu tô navegando direito, assim, tranquilinho, né? Tô andando a 3, agora bateu 4. Mas ligando o motor, com certeza eu consigo andar 4,5, 5. Eu digo isso porque tem uma correnteza contra. Então eu não consigo andar os 5,5, né? Assim. Então tô calculando meia hora certa de, se for o caso, ligar o motor para chegar lá no horário certo. Então tô sem pressa, né? E bom matar esse tempinho aqui, né? Melhor agora do que ficar lá na frente fazendo zigue-zague, né? Tem que prestar mais atenção. Cara, eu tô bem, essas dormidinhas aí no meio do dia e tal, resolveram bem. Eu acho que foi muito bom ter se afastado um pouco, isso aumentou talvez 1 hora ter ido para 1.000 metros de profundidade ali, né, para isobra de batimétrica de 2.000.
nesse caso aqui, porque aqui é muito perto, né? Em outros lugares demora às vezes dias para chegar, né? Não tem como. Mas me afastar ali foi bom para mim poder ter esses momentos de descanso, né? O bote mesmo ali estourou uma manilha, cara. Mas o que eu tinha feito? Eu tinha passado outros cabos de reserva, com nós mesmo, sem redução. Para que se estourasse justamente isso, ele segurasse. Você vê, deu uma coisa assim, sabe? E aí pensou em preparar, faz. Cara, só amarrei um cabo a mais. E aí agora já amarrei outro, então continua tendo o backup. O ideal é tirar o motor, pelo menos, né? Até botar o bote lá em cima, só que com esse tempo da reforma, o motor ficou preso no bote, eu não consegui tirar. Eu tô botando o WD ali, uma hora eu vou conseguir tirar quebrou o pino tentando tirar, então eu preferi deixar na targa ali. Eu vi que a previsão do tempo tava boa e tal, e não é tão longo também, né? Mas o certo era botar o bote lá na frente, ou deixar só o bote ali sem o motor, pelo menos. Foi muito bom também ter ido para 1000 metros, porque a correnteza é bem menor lá. O pessoal tinha me falado que era maior, mas eu vi previsão de corrente no Indy, e a minha experiência hoje, pelo menos, é que foi quase zero a correnteza lá, enquanto aqui às vezes tem mais de um nó, eu notei aqui. 0,6 é normal, mas vários momentos com nó. Acho que agora tá mais de um nó, porque tá andando 13,8 no GPS, mas a água tá correndo a 5,1. Então, né, 1,3 nós de correnteza. Nossa, foi coisa muito acertada. E aqui é perto, 12, não chega a 12 milhas, é 8 milhas, né? Tá dentro do que o barco pode ir, que é 20 milhas náuticas da costa e tudo. Então, é uma coisa que esse ano eu vou resolver, né? De passar o barco pro oceânico e fazer todas as coisas que precisa fazer. Então a expectativa tá boa, daqui a pouco vai nascer o sol. Aqui nasce assim, o sol sai do horizonte 4 e... não me lembro, umas 4h50, uma coisa assim. Mas, sei lá, 4 e pouco, já tem a alvorada ali, já tá claro o céu, mesmo não tendo o sol despontado, você já vê o sol mais claro. Marisca, tadinha, tá desnorteada lá, mas tá bem, não vomitou, só mais quietinha, comeu pouco, e eu fiz questão de dar pouquinho, assim, pra ela não vomitar, né? Dando comida aos poucos. Gato parece que não é muito bom ficar sem comida longos períodos, né? Fui dando pouquinho, água também. Agora ela entrou lá pra dentro, tá escondidinha. Aqui fora, quando ela tava, eu botava uma guiazinha, né? Ela tá com arnês também. Eu também, ó, todo mundo. E é isso. E uma coisa que eu fiz legal também, um dia antes, não tomei nenhum café. Tomei um café da manhã, mas zero cafeína. Aqui, primeiro, a noite também não, porque eu não tava precisando, tava bem. Aí dormi, e aí eu consegui dormir bem durante o dia, porque também tava sem cafeína. Tomei um café da manhã também, mas sem energético, nada. E aí, pra essa noite aqui, eu tomei um energético, e que me deixou bem. Mas, claro, se for fazer muitos dias, é sustentável, tem que ter um ritmo assim, sustentável de sono, né? E, claro, se dorme pouco, se dorme de um jeito meio ruim. Mas mesmo em travessias longas, assim, o primeiro dia, quando tem tripulação, o primeiro dia eu não consigo dormir muito. Mas sozinho parece que eu consegui melhor. Conforme o tempo passa, com certeza, se fosse ficar mais um dia, eu ia conseguir dormir melhor agora também. Tô mais cansado, mais acostumado ali com esse regime, assim. Acaba que você dorme de qualquer jeito. Então tá, vou desligar a luz aqui e me preparar para chegar. Falta um pouco. E assim foi a noite, com uma velocidade boa, sem muitas surpresas. A essa altura, eu não estava mais correndo contra o tempo. Era mais parecido com um piloto de avião baixando a altitude e tentando encaixar o seu pouso em um slot no aeroporto. Tentando fazer aquela aproximação com o encaixe perfeito com a maré. E então, amanheceu. De novo aquela tranquilidade na alma. Só que agora, na realidade, começava a parte mais perigosa da viagem. A entrada da barra. E não era uma barra qualquer. Claro que tinha aquela vontade de entrar de uma vez, mas ao mesmo tempo eu não queria acelerar nada. Quanto mais alta tivesse a maré, desde que a água estivesse ainda entrando, no mesmo sentido das ondas, melhor. O vento sumia, surgiu uma chuva de uns 2 minutos no máximo, voltava um pouco do vento e repetia esse ciclo umas 3 ou 4 vezes, na real.
O contraste, a magia dessa hora, que não é noite e talvez até dê pra chamar de manhã, é como ver um filme. Na segunda noite sem dormir é ainda maior essa sensação. Mas a real é que eu estava bem. As várias microdormidas do dia anterior tinham funcionado pra mim. Fazendo um café. Agora deu uma monotonia, assim, deu um soninho, porque tirei a vela e tal, né? Esperando, andando devagarinho pra chegar na hora certa. É depois, bem depois da luz despontar, que o sol aparece. E com todo um entourage de raios e nuvens antes dele. Naquele momento, me veio uma recordação de tudo que eu passei para estar ali no início do canal, mas antes também, de todos os caminhos que não foram em linha reta para chegar até aqui, acredite. Nunca, jamais imaginei que ia ter essa experiência. E de repente, aqui estou eu, no oceano, sozinho, na iminência de entrar num rio que eu nunca entrei na minha vida. E vai ser a minha casa durante algum tempo. E isso é só uma terça-feira. Isso, na real, é parte do meu dia a dia. Se você se dá a chance, se você vence o conforto que te paralisa, coisas muito doidas podem acontecer. Não é garantido, e talvez nem provável, eu preciso dizer. Mas coisas inimagináveis acontecem na vida das pessoas, na minha e na sua também. Estar aberto para elas é o primeiro e às vezes o mais difícil dos passos. Não acho que é a vida mais fácil das formas de se viver que existem por aí. Provavelmente também não. Mas apostaria que é a mais linda de olhar para trás. A que tem as melhores memórias e histórias. O que possivelmente faça você provar mais do cardápio que o mundo tem a te oferecer. Tá muito favorável, é quase certo que eu vou entrar. Tá vento certo, correnteza certa, hora certa, tá tudo bem. Mas eu tenho que estar na mente pronto para desistir e sem nenhum trauma, sem nenhum problema, sem aquela força assim, pô, mas já tô aqui. Se eu sentir que tá muito colado na quilha, muito perto, muito raso, com onda, não sei o que lá, tem que estar pronto para dizer, não vou entrar. E isso é difícil às vezes, cara, mas tá tudo muito favorável, posso dizer isso. Por enquanto tô no piloto automático, mas daqui a pouco eu vou pegar na mão o leme, porque qualquer mudança brusca, que eu queira voltar, ou coisa assim, trocar o acelerador ali, tudo, né? De repente, na saída, até talvez sairia no piloto automático, dependendo das condições estiverem boas, mas na ida... Mas é melhor na mão, nessas barras, assim, eu acho bem melhor. Cada metro que baixa, né, tá ali 12,4, né, vai mudando, 13, às vezes dá uma subidinha, volta 12,9, 12,7, 12,6. E de repente está ali, a Barra de Mangue Seco, o objetivo de tudo isso, a hora que eu vou descobrir se eu vou entrar ou não. Nessa hora não me sai da mente o crapum do Ellison Maschini que encalhou e afundou em uma barra não muito longe daqui, em Aracaju há poucas horas. Conforme você entra na barra, há um crescendo de tensão, ao mesmo passo que a profundidade diminui. O problema é que nem sempre ela diminui de forma constante e previsível. Se você sai um pouco do canal, ela pode descer bruscamente. Às vezes, ondas fazem seu barco subir e descer, ou fazem o feixe do sonar ficar na diagonal e te dar leituras erradas que podem te enganar também. Você fica pensando, e se eu encalhar, o que eu faço? Poxa, talvez ter uma âncora reserva ajuda nessa hora, para a corrente não te levar cada vez mais para o banco. Ou o que acontece se o motor parar? Bom, talvez eu abra a genoa e consiga me deslocar porque o vento está a favor. Se o vento estivesse contra, subiria a mestra antes, porque
é necessário para andar contra o vento e é mais difícil subir ela nessa situação, um espaço reduzido dentro do canal, várias coisas ficam na sua cabeça ao mesmo tempo. Com uma camada de tranquilidade segurando esse monte de pensamentos que eu já fiz antes, mas que passam agora na cabeça, eu fui vencendo a barra. Nessa hora me dei ao luxo de gravar menos. Eu acho que você entende. Minha atenção precisava estar em outro lugar. O sono, o receio de desistir, a pressa, tudo vai culminando em um ponto onde de repente a profundidade começa a subir de novo. E aí você respira. Acho que o pior já passou. A profundidade aumentou. Em geral eu vi 13,5 mais baixo. Acho que a maré tá 1,60 agora, eu vi 13,5 mais baixo. E eu vi dar uma piscada 2,40, mas foi bem rapidinho, não sei se foi um erro do sonar. Foi no cavado de uma onda, assim, no vale da onda, né? Aquela hora que deu 2,40 deu um susto. Se mantivesse 2,40 talvez eu saísse, talvez eu voltasse. Mas show, cara, acho que entrei. Agora é só seguir o rio aí, achar um lugarzinho 7. Não, acho que tá de boa, Acho que a pior parte passou, galera. Demora uns minutos pro coração ter certeza de que passou mesmo. É fácil comemorar que passou por esse momento mais intenso, mas esquecer que está navegando em um rio mal cartografado que você nunca navegou na vida. Eu tenho certeza de que ele é cheio de bancos de areia por aí para todo lado. Ajuda muito ter as imagens de satélite, é claro, mas esses rios com muita correnteza e areia, como é o Rio Real, mudam a toda hora. Uhul! Ah, que alegria, cara, que alegria. Foi show. Desse lado da margem ainda era um restinho, um chorinho da Bahia para segurar a saudade. A Boreste já era Sergipe, o estado que eu vou ficar nos próximos meses. Agora estou na frente da Praia do Saco. Mangue Seco é um pouquinho mais adiante. Dá uma sensação muito boa quando se termina uma viagem assim. Não tem nada a ver com chegar de avião ou ônibus. Parece que tudo que você fez comprou uma parte maior da experiência. Você viu cada onda, cada farol, cada barco que passou, cada trecho da viagem. Que alívio, cara, que alívio. O lugarzinho é bacana, já curti pra caramba aqui. Olha as casas aqui, cara, super lindas. Um cheiro de grama, de mato, muito gostoso. Tá vindo de terra aqui. Bem legal. Cara, todos os sentidos ficam acurados, assim, ficam máximo quando você veleja, né? Quando você chega em terra, até dá uma sobrecarga. É muito estímulo. Na chegada já deu para notar que estava em outro Nordeste. Não dava para ver a mata ou morros grandes, mas sim dunas, coqueiros, talvez um vento mais presente. No meu lado iam passando umas cabaninhas na areia e lá longe uma duna enorme com o farol de Mangue Seco. Eu tinha visto ele à noite piscando. Eu sabia que era lá meu destino. Vi também uma lembrança de como o rio muda com violência, casas que desabaram completamente porque o curso mudou. A Praia do Saco foi ficando para trás e eu fui notando que esse é um estuário cheio de lugares para descobrir. A dificuldade é não ter uma carta náutica para se guiar, mas eu tenho certeza de que há muitos lugares que eu conseguiria ancorar por aí. É muito lindo aqui, cara. Que lugar lindo. Nossa, demais. Demais. Olha o tamanho da ponte que tem lá, cara. Capaz de passar embaixo daquela ponte. E aí está Mangue Seco, famosa por Tieta, mas que é um lugar especial independente disso. Um vilarejo em que moram apenas umas 200 pessoas, mas que recebe turistas frequentemente. Com o olho no sonar, fui procurando um lugar para ancorar. Saí da frente do que parece ser a parte mais agitada da vila e achei uma prainha que poderia ser um bom lugar para deixar o bote também. A vila parece ser super lindinha. Ali tem os bugs que fazem passeio e tal. E tem as falésias, assim, ó, lá em dunas. Ó. Várias dunas ali, ó. Ah, cara, que lugar. Aí tem outra cidade ali que já é Sergipe.
Eu não consegui dormir logo em seguida. Queria ficar olhando, absorvendo onde eu estava, até o final do dia. Arrumei um pouco o barco, fiz um almoço mais tarde e curti essa vitória. Não é a primeira travessia do Atlântico em solitária com o braço amarrado nas costas, nem o primeiro ser humano a pisar em Marte, mas para mim, aqui dentro, poder fazer isso com frequência, ainda tendo uma vida produtiva e cheia de descobertas, é vencer na vida. Eu preciso do dinheiro, é claro, mas é uma ferramenta para seguir vivendo assim e mostrando para quem quiser ver, escutar e, quem sabe, também sair do sofá e fazer igual. Você sabe que poderia também, não sabe? Você acha que esse vídeo vale um café? Caso sim, deixa um pra mim lá no Apoia-se. Fazendo isso, você ajuda demais esse canal a continuar existindo. Se você acredita na importância da divulgação da vela, da costa brasileira e dessa filosofia de vida, seja um apoiador e entre lá no nosso grupo de WhatsApp, assim você tem contato mais próximo comigo. E se você é hashtag Sal Raiz e ficou até aqui no final do vídeo, escreve um comentário dizendo o que você não deixaria de fazer em Mangue Seco, na terra de Tieta.